Muito boa tarde. Excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho Geral, magnífico Reitor, Excelentíssimo Sr. Doutor António Bremo, Excelentíssima Sra. Engenheira Elisa Baixo Machado, Excelentíssima Sra. Administradora, Excelentíssimo Sr. Presidente da Associação Académica, Excelentíssimos Srs. Membros do Conselho Geral, Excelentíssimas Senhoras e Srs. Convidados, caros colegas, estudantes e funcionários. Permita-me, magnífico Reitor, que dirija as primeiras palavras desta minha intervenção a Vossa Excelência, no sentido de lhe agradecer o prestigiante convite com que me quis distinguir neste dia tão marcante da vida da nossa Academia. Por outro lado, à confiança de Vossa Excelência, acresce a responsabilidade de representar, com base na minha veterania, um assinalável número de colegas e de colaboradores que criaram e ajudaram a crescer uma das mais antigas unidades da Universidade, ou seja, o Departamento de Educação Física e Desporto, responsável pelo funcionamento da sua primeira licenciatura. Este facto, ditado pelas circunstâncias da criação da Universidade, constitui um marco de que muito nos orgulhamos. Embora cientes da necessidade de uma criteriosa gestão do tempo que dispomos nesta sessão, gostaríamos de sumariamente relevar alguns aspectos articulados em torno de eixos que diríamos estruturantes e que marcaram a vida dos 25 anos do Departamento que ora se comemora. A eventualidade da formação na área da Educação Física e Desporto, no quadro do ensino superior, foi um assunto que antecedeu a criação da própria Universidade, uma vez que nós, enquanto docentes, participámos ativamente num projeto que tinha por objetivo a respectiva concretização do âmbito da Escola Superior de Educação da Madeira. Contudo, esse projeto foi naturalmente abandonado, atendendo à extinção da Escola Superior e ao consequente surgimento da Universidade em 1981. Não obstante este facto, a verdade é que esta era uma área com carências na região, conforme é comprovado pelo documento denominado Estratégia e Programação, feito publicado pela sua primeira Comissão Instaladora em 1989, e onde se dava conta da necessidade da criação de uma área de motricidade humana. Impulsionado por estes antecedentes, foi decidido solicitar à Universidade Técnica de Lisboa, através da Faculdade de Motricidade Humana, um estudo prévio sobre a viabilidade e integração dessa área no quadro dos planos de desenvolvimento da Universidade. Neste contexto, e sem termos preocupações de exaustividade, o referido documento aduzia no seu tópico relativo às condições de viabilização três ordens de razões que sustentavam a concretização da formação nesta área e que passo a citar de uma forma muito simplificada. A significativa mobilização social para a prática do desporto de lazer e de competição, as carências em recursos humanos devidamente habilitados e a urgência em considerar o apoio em estudos e principalmente em quadros de investigação aplicados aos problemas suscitados pelas políticas de desenvolvimento desportivo. Ponderado por um conjunto de questões como o grau de autonomia do projeto, o apoio institucional, os encargos e outros tópicos, foi criada, no ano de 1989, a licenciatura em Educação Física e Desporto. A implementação da licenciatura constitui, sem dúvida, uma das fases mais visíveis e pujantes da ação do Departamento. Inicialmente com uma duração de 5 anos letivos, a mesma articulava-se em torno de áreas científicas que sustentavam uma formação que possibilitasse o acesso à lecionação do sistema educativo através do respectivo estágio pedagógico, assim como o desenvolvimento de competências aplicáveis a outros contextos profissionalizantes na área das ciências do desporto. No entanto, e face a um conjunto de fatores de autoavaliação crítica, assim como de outros ditados pela análise da conjuntura sociodesportiva, a referida licenciatura foi alvo de uma reestruturação curricular que tinha como objetivo flexibilizar a formação em domínios alternativos à via do ensino. Deste modo, criaram-se, a partir da existência de um tronco comum, com a duração de 3 anos, 4 saídas profissionais materializadas, respectivamente, nos ramos de ensino da educação física, treino desportivo, saúde e prescrição de exercício e gestão do desporto. A formação mais especializada que se pretendia alcançar, através da frequência de um 4º ano nestes domínios específicos, visava possibilitar uma intervenção profissional em instituições promotoras de atividades relacionadas com a educação física e desporto, designadamente escolas, clubes, ginásios, autarquias, etc. Fruto da adesão da Universidade ao processo de Bolonha, operaram-se, em consequência, significativas alterações no desenho curricular anteriormente descrito, constituindo-se um modelo atualmente existente de licenciatura, com a duração de 3 anos, no primeiro ciclo de estudos. Concomitantemente, e ainda no domínio da formação, foi aberto no ano letivo de 1995-96, em cooperação com a Faculdade da Motricidade Humana, o primeiro mestrado em Ciência do Desporto. Esta formação avançada haveria de manter-se com várias edições em anos sucessivos, constituindo-se atualmente como o segundo ciclo de estudos de Bolonha em 2 áreas, atividade física e desporto
e ensino da educação física nos ensinos básico e secundário. Nos anos mais recentes, o Departamento fez ainda abrir 2 edições do curso de doutoramento, com cerca de 2 dezenas de alunos. Um segundo eixo de atividade do Departamento, que se tem vindo a afirmar como uma das suas vertentes de maior sucesso, está relacionado com a interação que tem sabido estabelecer com o meio envolvente. O número de ações que tem promovido por iniciativa própria ou correspondente a convites que são dirigidos é de tal modo relevante e diversificado que não só ultrapassa a nossa capacidade de os citar, como também se nos afigura desadequada a respectiva discriminação no contexto desta cerimónia. Contudo, importa referir que a presença e participação dos docentes do Departamento se tem projetado fundamentalmente nos domínios dos sistemas educativo e desportivo. As ações de caráter científico, pedagógico e outras, levadas a cabo nas escolas da região, muitas delas resultantes de parcerias com a Secretaria Regional de Educação, testemunham e fundamentam este aspecto. Por outro lado, as ligações com clubes, associações de modalidade e outras, como a de dirigentes desportivos, desporto para todos, etc., têm-se revelado não só como importantes veículos de transmissão de conhecimentos, mas também, em contrapartida, como fatores de reflexão e análise das realidades vividas no seio dessas organizações, numa clara ponte entre a universidade e o meio. Muito embora todos tenhamos a noção das dificuldades que acarreta a vivência numa região ultraperiférica, o facto é que desde muito cedo o Departamento foi estimulado a participar no projeto europeu, designadamente através da rede Sócrates Erasmus e da European Network of Sport Sciences in Higher Education, assim como do programa ALPHA, incorporando instituições da Europa e da América Latina. A nível nacional, são de referir a presença na rede portuguesa de ciência do desporto e no convênio de cooperação entre as universidades públicas portuguesas. A partir de experiências com professores e estudantes das 18 universidades com as quais tivemos parceria, no âmbito da rede Erasmus, constituiu um importante marco no crescimento e afirmação num envolvimento mais distante. A necessidade do contacto com outros meios universitários possibilitou o estabelecimento de laços que conduziram a que a Universidade, através do Departamento, só ou em parceria, protagonizasse a organização na Madeira de diversas reuniões de caráter científico com assinalar a expressão em áreas como a biomecânica, a pedagogia do desporto, a gestão do desporto, a psicologia do desporto e a atividade física e saúde. Um terceiro eixo de crucial importância relaciona-se com a formação dos docentes do Departamento e a produção e publicação de trabalhos científicos. Nesta matéria, o cenário alterou-se profundamente, transcorridos que foram 25 anos. Com um docente habilitado com o grau de mestre, um conjunto de outros professores licenciados, provenientes dos quadros do sistema educativo, assim como o apoio de alguns docentes doutorados ao abrigo do protocolo de cooperação da Faculdade de Universidade Humana à data da abertura da licenciatura, passou-se para a realidade atual, ou seja, 11 doutores e 5 médicos prestam hoje serviço no Departamento em regime de dedicação exclusiva ou em tempo parcial. É facilmente compreensível que este tremendo esforço de formação trouxe consigo, por arrasto, todo o conjunto de exigências inerentes à carreira universitária. Isto vale por dizer que, à medida que a formação dos docentes se ia materializando, tornavam-se mais frequentes a produção de teses de mestrado e doutoramento, a apresentação de publicações em reuniões científicas, a publicação de artigos em revistas de especialidade, muitas delas como referi, a publicação de livros, a orientação e supervisão de provas académicas, a participação em júris de vários níveis e a adesão de pleno direito a diferentes sociedades científicas. Por outro lado, e ainda neste contexto, é bem demonstrativo o facto de docentes do Departamento participarem em projetos de investigação a nível nacional e internacional, ou eles próprios serem os responsáveis pela condução dos mesmos, apoiando-se, na sua grande maioria, em amostras da população da região. Não negligenciável nesta vertente é o facto do Departamento ter participado no ano de 2007, em consórcio com mais 8 instituições de ensino superior, na criação do Centro de Investigação em Desporto, de Saúde e Desenvolvimento Humano. Ao realizar esta breve retrospectiva, não podemos deixar de nos tocar pelo orgulho que sentimos em termos feito parte, durante mais de 20 anos, da equipa que, no seio da Universidade, enquanto um todo, ajudou a fazer crescer aquilo que é hoje uma das suas bandeiras. É evidente que se terão, porventura, cometido erros de percurso e muito mais ainda por fazer. Contudo, estou seguro que os colegas a quem incumbe dirigir o Departamento saberão, em conjunto com os poderes da Universidade, encontrar os caminhos de afirmação da sua própria identidade, do respeito pelos valores da autonomia e equidistância no concerto das instituições universitárias. Ao encerrar esta primeira parte da minha intervenção, relacionada com a vivência no Departamento de Educação Física e Desporto, quero, por dever moral e imperativo de consciência, evocar com profundo respeito e saudade a memória dos nossos queridos colegas professores Fernando Ferreira e João Mateus, os quais deixaram em todos nós uma marca identitária impossível de esquecer.
A nossa passagem pela Universidade da Madeira ficou ainda marcada pelo desempenho das funções de provedor do estudante. No quadro da recente lei que estabeleceu o regime jurídico das instituições de ensino superior, foi criada a figura do provedor do estudante. Temos, na oportunidade e cumpridos todos os formalismos, sido dirigido o convite para assumirmos o cargo. Uma vez mais, estávamos perante um reto simultaneamente aliciante e arriscado. Aliciante, porque se tratava de desenvolver um plano de atuação numa situação completamente nova e, como tal, sem história nem tradição no seio da comunidade académica. Arriscado, na medida em que se perspectivava situarmos na charneira de uma zona de conflitualidade entre a defesa daquilo que os estudantes consideravam ser os seus direitos e as diferentes disposições em vigor ditadas pelas estruturas da Universidade, com particular enfoque nos seus domínios académico, pedagógico e social. A existência de um amplo conjunto de normas, princípios e regulamentos, a começar pelo próprio professor, constituíam, sem dúvida, uma almofada suscetível de amortecer as ondas provocadas por interesses antagónicos. É bom referir, neste cenário, o facto de não estarem cometidas ao provedor funções deliberativas, nem a capacidade de se sobrepor a decisões emanadas de órgãos ou individualidades legitimadas para tal, mas não somente a possibilidade de produzir recomendações dirigidas ao sistema, com o intuito de contribuir para a correção de desvios que entendesse prejudiciais ao bom funcionamento do mesmo. Por outro lado, importa sublinhar um traço muito marcante na atuação do provedor e distintivo de outras estruturas ou órgãos da instituição, que é o que se relaciona com a informalidade, entendida não só no domínio da apresentação da queixa, como também na instrução do processo, potenciando uma mais rápida resolução da mesma. A par desta importante característica, associam-se a ela outras duas de não menor valor, isto é, a confidencialidade no âmbito da apresentação da queixa e a condução do processo, e o contraditório, ou seja, o dever de ouvir ambas as partes na perspectiva da gestão de interesses divergentes. A juntar esta brevíssima caracterização relativa à atuação do provedor, há que realçar, acima de tudo, a necessidade de a mesma se pautar por uma total independência no que diz respeito às estruturas, comunidades e serviços da instituição. Contudo, entenda-se, não ser legítimo inferir que não haja uma permanente necessidade de com elas interagir, tendo sobretudo em vista uma eficaz resolução das questões que lhe são colocadas. A interiorização e sedimentação destes princípios constituíram, sem dúvida, no nosso caso, uma orientação implícita na praxis que fomos desenvolvendo diariamente. A busca de um roteiro coerente de atuação, assente em variados contactos com diversas estruturas e órgãos, foi possibilitando que, paulatinamente, conseguíssemos ir dando uma resposta satisfatória aos diversos casos que nos iam sendo colocados, pese embora ficarmos com a perfeita noção de não termos conseguido a opinião unânime dos queixosos. Todos os apoios e colaboração recebidos por parte dos mais variados setores da Universidade, onde obviamente pesavam os 20 anos de vivência da instituição, foram determinantes para a consecução da tarefa que nos foi proposta e onde nunca esteve em causa a independência a que aludimos anteriormente. As diversas recomendações produzidas ao longo dos 2 anos de mandato, assim como os relatórios anuais reportando toda a atividade da Provedoria, constituem um marco material da nossa atuação, a qual, apesar de todas as vicissitudes e imperfeições, mereceu uma nota positiva dos seus principais destinatários, ou seja, dos estudantes, e o reconhecimento do Conselho Geral responsável pela nossa nomeação. A concluir, e porque se trata de uma efeméride, desejamos expressar os nossos parabéns à Instituição Universidade da Madeira, corporizada pelas suas diferentes comissões instaladoras e equipas rectorais, assim como pelos respectivos corpos docente, discente e objetivo, pela capacidade de superação que demonstrou em ultrapassar todas as dificuldades que se foram colocando no trajeto da sua afirmação ao longo destes 25 anos. A estes votos temos obrigatoriamente que juntar a respectiva projeção no tempo, sendo certo que as atuais dificuldades não constituirão, por certo, um entrave inultrapassável à eficaz consolidação da sua missão. Muito obrigado pela atenção e descrição. Excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho Geral da Universidade da Madeira, Dr. Francisco Manuel de Oliveira Costa, Excelentíssimo Sr. Reitor, Professor Dr. José Carmo, Excelentíssimo Sr. Professor António Manuel Dias Breno, Excelentíssimo Sr. Professor Luís de Serralino, Excelentíssima Senhora Administradora da Universidade da Madeira, Dra. Susana Teles, Excelentíssimos Senhores Antigos Reitores da Universidade da Madeira, Excelentíssimos Senhores Funcionários, Excelentíssimos Senhores Alunos, Minhas Senhoras e Meus Senhores. Começo por agradecer a honra do convite de aqui falar da minha experiência adquirida nos anos em que aqui trabalhei nesta universidade, de 1990 a 2009,
dos serviços académicos, os denominados Unidades de Assuntos Académicos, na comemoração do seu 22º aniversário. Resultante de um estudo com vista à viabilidade de criação e funcionamento de uma universidade na região autónoma da Madeira, foi criada a mais nova Universidade Portuguesa, a Universidade da Madeira, através do Decreto-Lei nº 319-A/88, de 13 de setembro. A primeira comissão instaladora era constituída pelo professor Dr. Raul de Albuquerque Sardinha, professor Dr. Fernando Santos Henriques e professor Dr. José Luís Moraes Ferreira Mendes, e pela administradora, Sra. Doutora Ana Isabel de Portugal. Foi esta administradora que me convidou para montar os serviços académicos desta jovem universidade. Como sempre gostei de novos desafios, após 32 anos de ensino na Escola Secundária Francisco Franco, este convite foi aceito por mim, sabendo que me esperavam grandes trabalhos. Lidava bem com os assuntos do ensino secundário, mas tinha de me atualizar os meus conhecimentos sobre o ensino universitário. Mas os desafios nunca me assustaram. Vou tentar relembrar alguns factos relacionados com a minha atuação no setor académico desta instituição. Fui nomeada diretora dos Serviços Académicos da Universidade da Madeira por despacho de 1 de outubro de 1990, Sua Excelência o Sr. Secretário Regional de Educação, Juventude e Trabalho, na altura, o Dr. Brazão de Castro. Apresentada ao serviço, a doutora Ana Isabel de Portugal forneceu-me uma maior legislação referente ao ensino superior que eu teria de ler e digerir para bem conhecer as normas mais importantes aplicadas à área em que eu ia trabalhar. A aposta na formação significa que a pessoa se dispõe a adquirir novos conhecimentos que lhe permita progredir na sua carreira. Nos últimos tempos, muito se tem falado em formação, como uma das formas de dar a volta às dificuldades. Naquela altura foi ótimo, pois à partida fiquei com bases sólidas sobre como dar solução aos novos desafios que me iriam surgir. Publicados os primeiros estatutos em 1998, fui estudando as tarefas que estavam destinadas aos serviços académicos, a saber, matrículas, inscrições e propinas, equivalências e reconhecimentos de habilitações, transferências, mudanças de curso e concursos especiais, admissibilidade a provas e desenvolvimento dos processos de nomeação de júris e elaboração de toda a documentação de informação sobre as atividades de formação da Universidade. Um dos primeiros trabalhos de que foi incumbida foi a informatização dos serviços. De início, propuseram a utilização de programas já utilizados noutras universidades, o que nunca concordei. Felizmente, a colocação de uma equipe informática proporcionou a construção de programas bem adaptados à nossa realidade. Quero aqui realçar o profissionalismo, a competência e a dedicação da nossa equipe informática, onde se encontram antigos alunos da nossa licenciatura em Engenharia Informática. Desculpem-me as arrelias que muitas vezes vos dei, mas das boas discussões saem as boas obras, e vocês fizeram maravilhas. Quando cheguei, apenas estava a funcionar a licenciatura em Educação Física e Desporto, iniciada com 20 alunos. A primeira aula na Universidade da Madeira foi a 29 de janeiro de 1989. As aulas teóricas eram asseguradas por docentes da Faculdade de Universidade Humana de Lisboa e as práticas por docentes contratados pela nossa universidade. Com o protocolo assinado entre a Universidade da Madeira e a Universidade de Lisboa, a primeira comprometia-se à plena integração dos cursos de Ciências e de Letras lecionados nos centros de apoio. Assim, o leque de cursos e o número de alunos rapidamente aumentou. As necessidades de cada curso obrigaram-nos à atualização dos regulamentos e registros biográficos dos novos alunos. No início, as aulas teóricas eram asseguradas por docentes doutorados, a maior parte deles oriundos da Universidade de Lisboa, que asseguravam as aulas do centro de apoio, e ainda alguns das universidades do Porto e de Coimbra. Contrataram-se assistentes locais, que trabalharam sob a orientação desses docentes. Foram eles que os prepararam para os seus doutoramentos a fim de os substituir.
A elaboração dos horários, condicionado aos períodos disponíveis dos docentes que colaboravam connosco e o número de salas disponíveis, era uma tarefa bem complicada. Aos poucos e poucos, a universidade foi se tornando autónoma com a eleição de órgãos novos, de órgãos próprios de gestão e a criação de um quadro pessoal docente que passaram a garantir a regularidade das aulas. Foram elaborados alguns guias com o fim de proporcionar um conjunto de informações úteis aos estudantes. O setor académico também foi incumbido de gerir o Centro de Apoio da Universidade Aberta, nomeadamente no que dizia respeito à realização dos exames, divulgação do calendário, formação dos júris de fiscalização, recepção dos pontos de exame, envio das provas realizadas e divulgação dos resultados através da fixação das pautas. Quando comecei a trabalhar, dispunhamos apenas de 2 funcionárias polivalentes. Lá em cima, naquele ato, lá em cima, do Colégio dos Jesuítas. Com o aumento do número de alunos, tivemos criar e formar pessoal próprio, até chegarmos à equipa atual dos assuntos académicos. Incutir-lhes o espírito de equipa. Foi assim que formámos uma autêntica equipa competente, coesa, super personalizada, desejosa de atualização, sempre alegres e bem dispostos. Se fosse possível, na classificação de serviço de cada um deles, mereceriam excelente. Foi uma grande satisfação trabalhar com eles. Devido à necessidade de reduzir o meu horário, fui substituída na direção de serviço pela doutora Graça Muniz durante pouco tempo e, quando a mesma foi ocupar o lugar da administradora, a doutora Lourdes Cunha Silva tomou o seu lugar. Foi um privilégio trabalhar com estas 2 senhoras. A doutora Lourdes Cunha Silva, com o seu espírito alegre e bem disposto, com a competência que todos conhecemos, é uma profissional como poucas vezes encontrei na minha vida. Exerceu as suas funções com uma dedicação inexcedível, zelo, rigor nas suas decisões, com uma capacidade de trabalho excepcional a quem devemos o nosso reconhecimento. Rapidamente, o número de alunos foi aumentando, devido não só às novas licenciaturas, como à integração dos alunos do Centro de Apoio, da Escola Superior de Educação, do Instituto Superior de Artes Plásticas e, finalmente, da Escola Superior de Enfermagem. Cada uma dessas integrações provocava alguns confrontos com certos procedimentos que tinham de ser alterados. Por vezes apareciam conflitos, que aos poucos e poucos foram superados. As instalações do Colégio dos Jesuítas passaram a ser insuficientes e inadequadas. Houve necessidade de um edifício de maiores dimensões, sendo construído o edifício da Penteada com boas condições para o desenvolvimento desta instituição, onde passou a desenrolar-se toda a atividade docente. Procedeu-se a uma redistribuição das instalações neste edifício do Colégio dos Jesuítas, tendo os serviços académicos sofrido mudanças por 3 vezes. Atualmente funcionam no campo universitário da Penteada. Todo o sucesso que alcançamos é fruto de suor, esforço, trabalho árduo e resultante de um esforço conjunto aliado à alta capacidade individual de todos os que nos rodeiam. Agradeço às comissões instaladoras e equipas reitorais todo o apoio concedido ao setor académico, nomeadamente à minha formação para bem desempenhar a minha missão. Não esqueço toda a colaboração do pessoal docente e não docente desta instituição, sem a qual não chegaríamos a bom termo nas nossas tarefas. Os meus agradecimentos. Hoje considero que foi um privilégio trabalhar nesta universidade e sinto-me orgulhosa de ter contribuído para a projeção que a mesma atingiu, quer na nossa região, quer fora dela. A Universidade da Madeira é hoje uma instituição extremamente respeitada nas diversas áreas em que decidiu apostar, não só a nível regional, mas também no contexto nacional e internacional. E para terminar, encontrei na internet um texto de autor desconhecido que descreve um pouco o trabalho eficiente, o empenho e o esforço que os funcionários do setor académico demonstraram na resolução dos problemas que diariamente lhes iam surgindo. O texto diz o seguinte: o problema que tiver, enfrente-o. Não fique dando voltas, fingindo que ele não existe. Se ele acontece,
para ser resolvido. Se for grande demais, vá resolvendo parte por parte, até que ele fique bem menor. Dê atenção especial a todos os que são gentis com você, espectrado do Brasil. E com certeza receberá gentileza também. Só não se esqueça que nem todos os dias são bons para todos. Dê à sua paciência, à sua compreensão e ao seu raciocínio todo o fôlego que eles precisam. Pense 2 vezes se tiver que engolir algum sapo. Lembre-se, ele pode ser indigesto demais. E mesmo que hoje o seu dia seja bastante atarefado, não se esqueça de deixar alguém feliz. Talvez amanhã o seu dia seja muito mais ocupado que hoje. Desejo que este 4º século que a nossa universidade viveu sirva de base para enfrentar os novos desafios deste século XXI, contando com a qualidade e o dinamismo dos seus docentes e investigadores, com o trabalho dos seus estudantes e a dedicação dos seus funcionários. Obrigada. Excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho Geral da Universidade de Madeira, magnífico Reitor, Excelentíssimo Sr. Professor António Manuel Dias Breno, Excelentíssimo Sr. Professor Luís de Sena Lima, Excelentíssima Sra. Engenheira Elisa Bastos Machado, Excelentíssima Sra. Administradora da Universidade da Madeira, Excelentíssimos Srs. Antigos Reitores da Universidade da Madeira, Excelentíssimos Srs. Professores e funcionários não docentes, caros colegas, minhas senhoras e meus senhores. Hoje comemoramos os 25 anos da Universidade da Madeira. Quero, desde já, agradecer a vossa presença nesta importante comemoração que tem lugar na reitoria da UNUMA, onde, durante séculos, funcionou o Colégio dos Jesuítas do Funchal. Este espaço único na região e em todo o país celebra hoje também uma importante data da sua história. Há 443 anos, no dia 6 de maio de 1570, abriram oficialmente as aulas do colégio no Funchal, numa zona próxima ao local onde hoje nos encontramos. Foi o primeiro colégio da Companhia de Jesus, fundado por Santo Inácio em 1534, fora do continente europeu. Estamos perante um marco único da história e devemos ser nós, atuais ocupantes, os primeiros a conhecer a nossa história. Não quero, portanto, deixar de assinalar este importante registro, pois os estudantes agarraram a tarefa de dinamizar ainda mais este espaço tão pouco conhecido na nossa região. A Universidade da Madeira deve saber incentivar e valorizar o património tão valioso que tem sob a sua responsabilidade. A existência de uma universidade na nossa região deve ser um motivo de grande orgulho para todos os madeirenses, que viram ser disponibilizado um novo leque de oportunidades para o seu futuro. Chegamos ao momento de atribuir um deciso reconhecimento a todos aqueles que trabalharam nesta academia desde a sua fundação, aos que foram ingressando ao longo dos anos e aos que, durante o seu percurso, enquanto estudantes, puderam concluir os seus cursos e levar para todo o mundo os ensinamentos e as experiências adquiridas na UNUMA. 25 anos é muito pouco quando temos vários séculos de história à nossa volta, mas é essa jovialidade inerente à juventude que pode ser uma das nossas maiores vantagens. Sendo esta a universidade pública mais pequena, temos meios únicos para podermos aproveitar uma cooperação importante entre todas as nossas áreas. Trabalharmos de costas voltadas, apenas preocupados com o nosso espaço, desconsiderando os restantes colegas e todo o potencial que a Europa e o mundo oferecem, a comprometer a nossa sobrevivência e deixar de cumprir os preceitos de difusão do conhecimento que são subjacentes a qualquer instituição de ensino. A UNUMA não se deve limitar apenas à população madeirense, devendo buscar uma internacionalização adequada às potencialidades que uma universidade e uma região como a nossa podem e devem oferecer aos estudantes. No entanto,
considero importante que a imagem da Universidade da Madeira tem que se tornar ainda mais forte dentro da sua região. O madeirense tem que sentir orgulho desta instituição e nós temos que saber valorizar os recursos que existem, sendo dessa forma criada uma união forte entre todos. Só assim continuaremos a crescer. Uma universidade forte é uma instituição capaz de analisar os seus problemas e procurar a cooperação de todos para resolvê-los. Não podemos, não devemos e não iremos cingir a nossa atuação à lamentação da falta de recursos financeiros. Temos recursos capazes, pessoas de qualidade, indivíduos que norteiam a sua atuação com rigor e dedicação. Não podemos limitar essas pessoas através da conivência com outros que desrespeitam a universidade sem trabalhar em prol da nossa missão e fugindo às suas responsabilidades. A Associação Académica irá continuar a contribuir para o sucesso da Universidade da Madeira, como tem feito ao longo do seu percurso. Continuaremos a apresentar e a desenvolver projetos de qualidade, apontaremos as soluções e exigiremos uma universidade que permeie a qualidade, a dedicação e o trabalho. À Associação Académica apenas resta dar os parabéns a todos aqueles que continuam a dar o seu contributo a esta instituição. Parabéns a todos que dedicaram e dedicam o seu trabalho à nossa universidade, à nossa região e ao nosso país.